aprendemos com a palavra de Deus, palavra de Deus que serve realmente para a nossa edificação espiritual. É por isso que é importante nós procurarmos estar lendo a palavra de Deus, os ensinamentos que esse livro nos traz, os ensinamentos que a Bíblia, a palavra de Deus, nos traz, são ensinamentos que, na realidade, só nos fazem a cada dia nos aproximarmos cada vez mais do nosso Deus. É por isso que é importante nós procurarmos ler a Bíblia, procurar aprender com os ensinamentos da palavra de Deus, com os exemplos de homens que viveram naquela época e que hoje trazem aos nossos corações testemunhos e mensagens que só nos fazem cada dia mais aperfeiçoar nossa fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Andar com Deus. Será que existe segredo para andarmos com Deus? Andar com Deus significa procurarmos estar conhecendo o Deus que nós servimos. E só conhecemos o Deus que nós servimos através da leitura da sua palavra. Porque sabemos perfeitamente que a Bíblia é Deus falando aos nossos corações. E além da leitura da palavra de Deus, é importante também nós falarmos com Deus através da oração. Oração é colocarmos diante de Deus os nossos pedidos, como também os motivos de agradecer. Precisamos, em nossas orações, pedir, mas principalmente lembrar de agradecer. E tenha certeza, nós temos motivos muito mais para agradecer do que para pedir. Portanto, andar com Deus parte-se do princípio de leitura da sua palavra, leitura da Bíblia, como também oração. Para andarmos com Deus, precisamos ler a Bíblia e viver uma vida de oração. Esse é o segredo para termos uma intimidade e uma experiência ainda melhor em nossas vidas para com o Deus que nós servimos. Leitura da palavra de Deus e oração. No livro de Gênesis, no capítulo 5, a partir do versículo 21, a Bíblia nos traz uma história que muito edifica as nossas vidas. Esse texto da palavra de Deus, em Gênesis, capítulo 5, a partir do versículo 21, fala de um homem chamado Enoque. Um homem que, de acordo com a palavra de Deus, um homem que, de acordo com esse texto da palavra de Deus, a Bíblia diz que ele era um homem que andava com Deus. E o texto vai dizer que Deus se agradou tanto da vida deste homem, Deus se agradou tanto da vida de Enoque, que Deus para si o tomou. Ou seja, Enoque foi transladado, Enoque foi arrebatado aos céus, Enoque foi chamado à presença do Senhor em vida. Ou seja, Enoque não passou pela morte física. Por quê? Porque Enoque andava com Deus.
E o texto diz que Deus se agradou da vida de Enoque, do exemplo de fé deste homem, que Deus para si o tomou. A Bíblia fala para a igreja que um dia seremos arrebatados. E esse texto da palavra de Deus nos ensina que, para sermos arrebatados, assim como Enoque, que aos olhos de Deus, Deus se agradou da sua vida e de seu exemplo de fé, nós como igreja precisamos também seguir os exemplos que a Bíblia nos mostra através da vida desse servo de Deus, chamado Enoque. Vida de fé, vida onde ele andava na presença de Deus, vida dedicada à vontade do Senhor, ao ponto de Deus se agradar de Enoque, que Deus então achou por bem o tomar para si. Para que Deus se agrade da minha vida, para que Deus se agrade da sua vida, para que Deus realmente se agrade da igreja, se faz necessário vivermos os exemplos que a palavra de Deus nos ensina. Então, a Bíblia vai dizer que no capítulo 11 do livro de Hebreus, no seu versículo 5, a Bíblia vai trazer a seguinte mensagem a respeito desse homem de fé chamado Enoque, que Deus achou por bem para si o tomar. A Bíblia diz o seguinte, Hebreus 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Vida de fé, vida de testemunho, vida de exemplo, que com certeza Enoque viveu em seus dias. A Bíblia vai dizer que Enoque, ele então começou a andar com Deus com a idade de 65 anos. E a Bíblia vai dizer também que Enoque, ele viveu num período de 365 anos. Com 65 anos, ele tem um filho, o seu primogênito, por nome de Metusalém. E a partir daí, 300 anos de vida, ele então procurou viver e viveu fazendo aquilo que era agradável aos olhos do Senhor. Enoque, ele viveu a idade de 365 anos. Com 65 anos, ele então tem o seu primogênito chamado Metusalém. E aí, a partir dessa idade, 65 anos, a Bíblia vai dizer que ele então anda com Deus. Ele procura então viver fazendo a vontade do Senhor. E aprendemos aí algumas lições, onde independente da sua idade, independente de como você se encontre hoje diante da presença do Senhor, talvez você acha, ou você chegue a achar que os momentos que você vive hoje, a tua situação, a sua vida, que talvez não haja mais jeito para que você procure mudar a sua vida e viver uma vida que agrade a Deus. Enoque, com 65 anos, ele então passa realmente a viver na presença do Senhor, como a Bíblia diz. E depois dos 65 anos, ele então começa a viver na presença do Senhor e aí vive mais 300 anos. E com 365 anos, Deus para si então acha por bem
chamá-lo para viver ao seu lado. Gênesis, capítulo 5, a partir do versículo 21, vai nos falar um pouquinho a respeito deste servo do Senhor. Enoque, um homem que viveu a sua vida inteiramente dedicada à vontade de Deus. E é o que precisamos fazer como servos. E é o que precisamos fazer como igreja, porque um dia seremos arrebatados. E para estarmos diante da presença do nosso Deus, se faz necessário andar como este homem andou, em sinceridade, em seu coração, ciente do Deus que ele servia. E ele viveu uma vida de exemplo, uma vida de fé, uma vida de dedicação, uma vida realmente inteiramente à disposição da vontade do nosso Deus. Gênesis, capítulo 5, a partir do 21, a Bíblia diz o seguinte: E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. Notem que Enoque tinha 65 anos quando gerou Metusalém, o seu primogênito. No 22, e andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Ou seja, Enoque então, com 65 anos, depois que ele gerou a Metusalém, ele então passa a andar com Deus. E ele então vive mais 300 anos. E gerou filhos e filhas. No 23 a Bíblia diz: E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus. E não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Ou seja, o exemplo deste homem de Deus, chamado Enoque, é um exemplo que precisamos seguir. Paremos para refletir nessa oportunidade, em que temos o prazer de conhecer mais um texto da Palavra de Deus, que nos traz ensinamentos importantíssimos para a nossa vida espiritual. Entendamos como estamos vivendo as nossas vidas diante do nosso Deus. Será que realmente nós temos andado como este servo de Deus chamado Enoque? Enoque era tão íntegro. Enoque realmente foi um homem tão importante naquela época que Deus, ao contemplar a sua vida, achou por bem nem permitir que ele passasse pela morte. E Deus então achou por bem para si o tomar. A Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz o seguinte, nos traz uma mensagem importantíssima, quando ele nos fala assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Um dos segredos para que eu e você andemos na presença de Deus é obedecer os seus mandamentos. Um dos segredos para nós podermos andar na presença de Deus de uma maneira que agrade seu coração é vivendo uma vida de oração. Um dos segredos que temos e conhecemos perfeitamente para que possamos andar na presença de Deus e ser agradáveis aos seus olhos é ler a palavra de Deus. Não tem como conhecermos o nosso Deus se nós não vivermos uma vida de leitura da sua palavra. Não tem como termos intimidades com o nosso Deus se nós não vivermos uma vida de oração. Não tem como servirmos ao nosso Deus se nós realmente não depositarmos em Deus toda a nossa confiança e toda a nossa fé. Portanto, um dos exemplos que a Bíblia nos traz de perseverança e de sermos aprovados diante do nosso Deus é entendermos e reconhecermos a importância dos exemplos da vida deste homem chamado Enoque. Assim como Enoque, temos o conhecimento através da própria palavra de Deus,
que um outro também que foi chamado e foi trasladado à presença de Deus foi o profeta Elias. Somente esses dois, de acordo com a palavra de Deus, foram aqueles que foram privilegiados ao ponto de não passar pela morte física, porque foram agradáveis aos olhos do Senhor, ao ponto de Deus para si os tomarem. Volto a dizer, um dia seremos chamados à eternidade. Um dia, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ao qual eu faço parte e a qual você faz parte, será arrebatada. Portanto, que possamos, aos olhos do Senhor, sermos aprovados, para que quando esse dia chegar, que nós possamos também, assim como estes homens de Deus, Elias e Enoque, sermos também chamados à presença do Senhor e, para sempre, vivermos as nossas vidas diante da sua presença. Importantíssimo esse estudo da palavra de Deus, esse texto da palavra de Deus, em Gênesis 5, dos versículos 21 ao 24, que nos traz o exemplo deste homem de Deus, que viveu a sua vida inteiramente dedicada à sua vontade. Que possamos aprender com os ensinamentos da palavra de Deus a vivermos realmente uma vida totalmente dedicada à vontade do Senhor. E entenda, sempre que obedecemos a sua palavra e sempre que procuramos andar na sua presença, nós realmente só temos a ganhar. Porque é o nosso Deus quem nos sustenta, é o nosso Deus quem nos dá saúde, é o nosso Deus que realmente nos mantém de pé. Portanto, que possamos aprender com os ensinamentos da palavra de Deus o quão é importante a cada dia nós procurarmos estar na sua presença, vivendo sempre uma vida de oração e vivendo sempre uma vida de leitura da sua palavra. Portanto, fique com essa palavra. Que Deus possa falar profundamente ao seu coração. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela sua atenção. Leia a Bíblia e fique à vontade para se inscrever no canal.